Olá. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite. Vamos aguardar mais um pouquinho a entrada da nossa convidada, a professora Janaína. Obrigada, Jane. Boa noite. Boa noite, Valesca. Vamos aguardar mais um pouco. Nosso suporte técnico está auxiliando o professor a entrar. Vamos ver aqui, não entrou ainda. Mais um pouquinho. A gente está conversando com o NEAB todas as quartas-feiras, esse mês de novembro. Celebração ao 20 de novembro, ao Novembro Negro e as nossas lutas e resistências. Então nós estamos com esse privilégio de termos esse mês todos os encontros do Conversando com o NEAB a partir das 18h30. Vamos ver aqui. Ver se a Lúcia tem alguma notícia. Ah, acho que ela entrou. Deixa eu ver aqui. Olá, a Janaína entrou. Agora, o que eu tenho que fazer? Assim, dessa forma, eu nunca... A Lúcia vai nos ajudar, Janaína. Dessa vez, assim, dessa forma, eu nunca
Fiz, eu tenho que compartilhar o seu vídeo. Vou ver se a Lúcia me ajuda. Só um minutinho, pessoal. Vamos já começar, Janaína. Eu sei que é compartilhar live, mas vamos ver aqui onde que eu consigo aqui. Será que é isso aqui? Eu acho que é aqui, hein? Acho que eu achei. Agora não quer apertar. Diz que ela não pode participar. Como é que eu faço, Lúcia? Socorro. Tá dizendo aqui que não pode participar. A Lúcia já tá me ajudando, pessoal. Deixa eu ver. Vamos lá. Não tá dando certo não, Lúcia. Deixa eu ver. Aqui pra mim aparece, Lúcia, não pode participar. Quando eu falo transmitir ao vivo com, não aparece. Aparece a foto, mas aparece como não pode participar. Como é que a gente pode resolver? Pois é, alguém aqui da escrita acadêmica? Então, eu tô tentando puxar, deixa eu ver. Agora acho que vai. Vamos ver, aguardando. Acho que agora vai. Vamos aprendendo, né? Aí, Janaína, você tá de cabeça para baixo. Olá, Você tá parecendo. deixa eu ver aqui. Não, é por causa do fone. É porque primeiro, boa Boa noite. Boa noite. noite para todo mundo. Eu não consegui entrar pelo computador, não saiu o convite de solicitação para mim. Ah, Aí ela me instruiu a entrar pelo celular. ixi. E você tem como ficar próximo de uma conexão? Porque eu não, a sua imagem está muito ruim. Tá? Aham. Só um momentinho. Se você conseguir melhorar. Janaína? Ah, Oi? melhorou? Melhorou? Bom, melhorou. Melhorou? Que bom que a gente conseguiu solucionar, né? Tá bom aí, pessoal? Dá um ok pra Agora. gente. Vocês estão vendo bem a Janaína? Não. Bom, Janaína, primeiro a gente queria É, dar boa noite para você, boa noite para o pessoal que está acompanhando essa conversa, já esperando um tempinho a gente solucionar aí os problemas técnicos. E hoje a nossa né? conversa, ou conversando com o NEAB, vai ser acerca de africanidades, arte e matemática. Você quer mudar de lugar? Isso. Eu preciso. Porque, menino, se eu ficar ali, o meu cachorro ele vai latir o tempo todo. Desculpa, gente. Já que eu peguei o celular, então eu prefiro, acho que ficar aqui mesmo, Tá na ótimo, paredinha branca. tá joia. Deixa eu fechar aqui.
Bom, então a Aí, nossa tá conversa com a ótimo. Janaína hoje, né, no Conversando com o NEAB, que está com uma edição especial desse mês. Nós estamos fazendo todas as conversas às quartas-feiras, de 18h30 às 19h30. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre africanidades, arte e matemática. Esse tema surgiu para essa nossa conversa a partir do projeto de pesquisa de mestrado e agora já concluído, defendido, né, pelo nosso programa de ensino de ciências e Né? matemática da Universidade Federal de Uberlândia, recentemente, e que, como é um mestrado profissional, traz a necessidade, além do texto científico, acadêmico, um produto educacional. Então, por isso, nós convidamos aí a Janaína para participar dessa conversa conosco. Desde já a gente agradece e queremos ouvir um pouquinho de você. Então, num primeiro momento, a gente queria ouvir um pouquinho da sua história de vida, depois ver como você se aproximou da temática, quais foram as motivações, e depois conversar um pouquinho sobre o projeto e sobre a exposição que a gente vai compartilhar pela Diepafro, que foi produção dos estudantes, e também pelo nosso Instagram do NEAB-UF. Então, vou passar a palavra para você. Tá. Eu agradeço, né? Muito obrigada pelo convite. Assim, eu estou muito feliz em participar e apresentar o que eu, né? É todo um trabalho que foi feito já há um tempo, né? E que é muito importante para mim, tanto assim para minha carreira, claro, mas para mim enquanto pessoa. Então, o meu nome é Janaína, né? Eu sou professora de matemática do ensino da rede municipal e do estado já há algum tempo, já fazem 17 anos. E venho de uma família simples, né? Sou negra. E a minha história de vida tem muita coisa que me marcou bastante. E eu vou falar um pouquinho para vocês, um pouquinho dessas coisas, né? Então, primeiro, a minha formação enquanto a formação básica, né, foi muito difícil, né? Por quê? Porque eu sempre fui vítima de muito preconceito e de muito racismo na sala de aula. E essa questão, assim, também foi um dos motivos para eu é, falar sobre esse tema na minha dissertação, né? Eu escolher pesquisar sobre. Então, esse é um dos motivos. Eu sofri muito preconceito, assim, mais pelo cabelo, e isso me incomodava muito. Quantas vezes eu cheguei em casa chorando e eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha só 10 anos, então, assim, já fui morar com a minha avó, fiquei com a minha avó e meu avô, eu e meu irmão. E assim, o meu ensino médio também não foi muito diferente, né? A gente sabe, e só, né, nós, negros, sabemos o quanto a gente precisa lutar todos os dias para a gente conseguir ficar bem com isso tudo que acontece, né? E eu digo com toda a discriminação que a gente sofre. E, infelizmente, está, né, nas pessoas, e não adianta a gente achar que não tá, porque tá sim, às vezes a pessoa fala que não é, que não tem, que não discrimine tudo, que não tem preconceito, mas a gente sabe que tem, e aí esse preconceito ele é demonstrado em coisas assim, que às vezes a pessoa nem nota que ela tá demonstrando, mas ela demonstra sim. Então, quando eu me formei, né, para professora, eu sempre tinha isso em mente, assim, nossa, é uma menina pobre, negra, conseguiu formar, foi com muita luta, né, com muito estudo também, porque assim, a gente tinha que trabalhar, então trabalhei à noite para me formar, desculpa, trabalhei de dia o dia inteiro, né, estudei à noite numa universidade paga, então porque não conseguia fazer a matemática que eu queria, né, que era período integral na universidade.
Federal de Uberlândia, eu tinha que trabalhar, então me sacrifiquei para pagar também, né? Trabalhei para pagar a faculdade. Enfim, então, quando eu entrei para ser professora, né? Eu sempre quis fazer alguma coisa diferente com meus alunos, e eu sempre trabalhei para isso, né? Então, quando, mais ou menos assim, em 2010, eu comecei um projeto de robótica na escola, até com o meu co-orientador, o professor Fernando, né? E aí, a partir de então, eu comecei a trazer, eu percebi o quanto é importante essas coisas diferentes para a sala de aula, e eu comecei a trazer nessas, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa diferente. E foi nesse fazer uma coisa diferente que a escola, né, solicitou que a gente trabalhasse na consciência negra, né, no dia 20, dia da consciência negra, a escola solicitou que a gente trabalhasse, então, é, durante a semana, que era sempre assim, durante a semana, realizar um trabalho sobre a consciência negra com os alunos. Então, por quê? Mediante a Lei 10.639, a gente sabe disso, né? Que era obrigatório e a gente ensinar sobre a cultura, a história e a cultura brasileira. Então, a direção sempre cobrava isso na Semana da Consciência Negra. Não, na Semana da Consciência Negra tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E, assim, sempre vinha uma ordem para fazer. E eu achava isso um absurdo, porque, assim, por que só naquele dia, né? Então, por que só naquela semana, né? Então, assim, e foi nesse pensar, por que só naquela semana, que eu propus um trabalho, que foi meu primeiro trabalho nessa temática, né? Em 2015, com os professores da minha escola. Na época, eu queria, na verdade, eu gosto muito de arte, né? E eu tinha participado de um evento onde nós fomos visitar museus, né? Foi até a prefeitura de Uberlândia que propôs que levasse os professores para conhecer os museus em 4 cidades do Brasil, né? E eu fui. E aí, olhando aquilo ali, eu já gostava muito de arte. Eu falei, gente, mas tem tanta geometria aqui, eu quero levar isso para a sala de aula e tudo. E aí, eu cheguei desse encontro e falei com os professores, meus colegas. Eu trabalho no 9º ano do ensino fundamental, né? Eu leciono matemática numa escola da prefeitura. E aí, nossa, eu quero fazer um trabalho sobre África. E aí, contei para eles, nós, graças a Deus, na nossa escola, nós temos, assim, a nossa união é muito forte, né? E a gente conversa bastante. E eles aceitaram, nossa, então vamos fazer, monta o projeto, e eu montei, né? E aí a gente fez. Na época, a gente resolveu até partir não só para os quadros, a proposta era fazer escultura, fazer pintura, com o tema África, né? E todos os professores participaram. Então, eu fiquei muito feliz porque foi um projeto muito grande. Nós começamos o projeto em março, abril. Nós começamos o projeto em abril e nós fomos com o projeto finalizar em novembro. Então, assim, nós falamos sobre tudo de África. E, inclusive, lógico, né, levando para a sala de aula discussões importantes, como o preconceito, né, e o racismo, enfim. E todos os professores falando a mesma língua. E aí, desse trabalho surgiu um teatro, né, uma peça de teatro. Isso foi desenvolvido pelos alunos. Eles montaram a peça, né, a partir de um trabalho que eles fizeram com a professora de português. E eles eram 120 alunos na época, eles podiam se dividir para fazer o trabalho. E eles se dividiram em montar uma peça, eles fizeram esculturas, alguns escolheram fazer escultura, e outros escolheram pintar, então, assim, e todos nós envolvidos, né? E no final nós fizemos uma mostra, né? Inclusive foi feita no Graça do Axé, essa mostra.
E foi maravilhoso, nós lotamos o Graça do Axé, os meninos ficaram muito felizes com o resultado, assim, eles se sentiram muito importantes, sabe, assim, de, nossa, foi eu que fiz essa escultura e todo mundo visitando, nossa, que lindo, e assim, foi um trabalho maravilhoso, com todos os professores. E a partir daí eu não parei, então esse foi em 2015, aí logo após eu entrei no outro de robótica, e aí depois nós fizemos a pintura dos muros, que foi um outro projeto com o PIBID, né? A Amanda do PIBID me perguntou o que, que a gente poderia fazer e tudo, que ela também tinha um trabalho para realizar nesse tema, né, africanidades, e aí nós sentamos e resolvemos, não, então eu já pintei quadro, a gente já fez escultura, já fez teatro, então o que, que nós vamos fazer? Os meninos estão doidos para fazer alguma coisa diferente. E aí eu propus na época, falei assim, nossa, Amanda, vamos pintar o muro da escola? Ela, hã? Eu lembro direitinho, não, ela assustou. Como assim, o muro da escola? Eu falei, vamos trabalhar a África com os meninos, levar as discussões importantes para a sala de aula e tudo, e vamos trabalhar a geometria através da pintura novamente. Só que vamos pintar o muro da escola. Olha o quanto de matemática tem para a gente ensinar e mostrar, fazendo essa passagem do papel para o muro, né, que é muito maior, com dimensões muito maiores. E ela, acho que ela achou que eu era doida, né? Você, Janaína, mas nós vamos pintar um muro mesmo? Aí eu falei, não, vamos pedir a direção. E aí, assim, eu sou muito dinâmica, né? E aí eu penso e já vou correndo lá na direção, conto. E na época eu me lembro que a diretora olhou para mim, nossa, Janaína, tá, vocês pintaram tela e tudo, fizeram escultura, mas um muro? Eu falei, eu vamos pintar um muro, uma coisa que vai ficar na escola. Porque o que, que eu queria? Assim, que os meninos levaram as esculturas para casa, os quadros. Eu queria alguma coisa que ficasse na escola. Então foi onde eu tive a ideia do muro. Eu falei, não, mas o muro vai ficar, né? E todos vão poder admirar, todos vão entender o quanto é importante fazer esse tipo de trabalho. E aí, assim, ela aceitou, e graças a Deus, assim, ela sempre aceita, as meninas falam que eu sou meio doida, as loucuras que eu apronto na escola. E minha, a gente trabalhou com os meninos, nós começamos o projeto em agosto, e também finalizamos na Semana da Consciência Negra, né? E assim, eu acredito, foi um trabalho para os alunos, foi muito mais enriquecedor do que o outro que a gente fez. Porque, assim, inclusive, assim, os depoimentos dos alunos depois do projeto pronto, né, das pinturas no muro, nossa, professora, foi a melhor coisa que eu já fiz dentro dessa escola, assim, aluno que já estava lá há 8 anos. Então, assim, é tão gratificante ouvir, né, dos nossos alunos a satisfação de ter feito o trabalho, o quanto eles aprenderam fazendo o trabalho, e o mais importante disso tudo é a gente abrir essa discussão dentro de sala de aula. É que isso é muito importante, né? E não deixar só para a semana, né? Aquela semana ali, foi lá no sábado, é sempre assim, né? Me desculpa assim, quem pensa o contrário, mas tudo que eu vejo nas escolas até hoje é sempre a mesma coisa. Ia lá no sábado letivo, aí chamava o pessoal da capoeira, chamava alguém do Congo, aí apresentava ali e ficava por isso mesmo, né? Então, isso estava me incomodando, não era isso que eu queria uma coisa que fosse trabalhada durante o ano, uma coisa contínua, para eles entenderem a importância que é discutir Legal. isso, né? Então, eu não respiro. Se Cristiane, se você quiser me parar, você sabe que Eu eu acho que disparo e eu não paro. bacana essa coisa dos muros, né? Porque quando a gente propõe a É, gestão da escola, de qualquer instituição de ensino, tudo que vai tocar no que é institucional é mais difícil, né? Em todos os espaços de ensino. é, Mas que bom que a gestão aceitou a proposta, né? E a gente já viu trabalhos semelhantes em outras escolas, em outros estados, mas com outras temáticas, né? E que bom que a gente pode levar a cultura é. africana e afro-brasileira para além da sala de aula, para os muros e para outros espaços. Eu queria retomar um pouquinho a sua fala inicial sobre a sua história de vida, Janaína, só para a gente depois Uhum, retomar com essa fala
quando você diz que propõe aos colegas e aceita a sua ideia, né? E aí eu quero falar um pouquinho dessa questão que você falou no início, como uma estudante negra, sofrendo preconceito na escola, e agora essa ligação, você nessa outra realidade de ser uma professora negra, né? Então, na verdade, como que é É. esse movimento agora, né? Você tem um movimento como estudante, uma experiência, tem vivências acerca Uhum. da identidade, né, negra e do seu trabalho na É. escola, as africanidades, e como você vê agora a sua identidade enquanto professora negra na escola e atuando com essa temática? Então, eu sempre procuro, na verdade, assim, eu vejo que é muito importante, porque o aluno, ele tem a gente, né, nós professores, assim, meio que como um exemplo. Então, eu gosto muito de falar da minha vida, assim, tem professor que não gosta, mas eu gosto muito de falar da minha vida dentro da sala de aula. Por quê? Para assim, a gente sempre tem como eu sofri, Cristiane, dentro da sala, no ensino fundamental, eu tenho certeza que os meus alunos negros dentro da sala também sofrem, né? Muitas vezes a gente não vê, a gente não percebe, ele fica ali caladinho no cantinho dele. Então, assim, eu sempre tento abrir esse espaço, sabe? Esse espaço para que ele converse comigo, para mostrar que assim, eu sou uma pessoa que também sofreu preconceito e tudo, mas nem por isso eu me senti diminuída, porque assim, as pessoas, elas tentam te diminuir, né? Tem tantas coisas ruins que são faladas pra gente, tipo, ah, não, olha o que assim, eu já ouvi na minha época. Ah, isso aí não vai para frente, não. Negra e sem mãe, olha o que eu já ouvi. Então, assim, não vai para frente. Ah, isso aí vai engravidar logo e vai, sei lá, fazer o que da vida. Então, eu já ouvi isso, sabe? Então, e isso assim, é muito doloroso de ouvir, né? Ainda mais naquela época, porque assim, e hoje eu penso que se eu sou negra, estou dentro de sala de aula, eu acredito que eu venci porque eu escolhi ser professora, né? Muitas vezes as pessoas desmerecem a nossa profissão. Então, assim, ela é professora porque ela não passou para outra, para engenheira na época, né? Ou ela não passou para médica. Não, negativo, eu sou professora porque eu quis ser professora. Eu amo matemática, eu amo ser professora. Então, e eu procuro passar isso para os meus alunos, né? Eu estou aqui porque eu escolhi estar aqui. E principalmente para os meus alunos que são negros. Assim, eu queria muito, eu quero muito, né, que eles me vejam como um exemplo, sabe? Nossa, professora, ela teve tanta dificuldade e eu também tenho, né? A gente sabe das dificuldades que as pessoas passam e nós negros passamos muito mais. Então, assim, para que ele entenda que ele pode o que ele quiser. Não é porque ele é negro que ele não vai poder. Então, eu procuro passar isso, sabe? Por isso que eu acho que é tão importante né, negra, estar falando sobre isso dentro de sala de aula, né? E não precisa, tipo assim, eu entendo que, eu posso, igual foi na dissertação, eu trazer um texto para falar, né? Não precisa, eu preciso da matemática, ótimo, se eu tiver, melhor ainda, né? Para discutir e tudo, pegar um link, mas se eu não tiver, eu levo um texto. E é importante fazer isso, né? É ter essa discussão, colocar neles a autoconfiança, porque eu não tive ninguém para fazer isso por mim, a não ser a minha família, né? A minha avó, os meus parentes, não, você pode o que você quiser ser, né? Mas na escola, infelizmente, eu não tive. Eu tive exemplos de professoras que, assim, eu gostava bastante e tudo, mas não eram negras, e eu me espelhei nelas, sabe? Assim, nossa, elas me ensinaram tanto, então eu também posso ensinar, e eu devo ensinar, e eu sempre vou fazer isso, né? E eu
Eu acho que é isso mesmo. Bom, é interessante, Hum, Janaína, a sua trajetória, né, enquanto professora da educação básica e no diálogo com a universidade, né? Isso que eu acho interessante, uhum. porque você começa um projeto com o PIBID, né? Depois você É, aceita um projeto novo, que é a residência pedagógica, e aí, a evidente. partir desse contato desse projeto, e você já enquanto mestranda do nosso programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Uhum. Matemática, associa um trabalho colaborativo à residência pedagógica ao É, seu projeto de pesquisa, né? Então, agora a gente queria entrar um pouco nessa uhum, parte, que você do explicasse como projeto. foi, né, o seu mestrado e também Uhum. sobre o produto educacional elaborado. Tá bom. Bom, então, o projeto, na verdade, ele surgiu, Cristiane, claro, da minha trajetória, né, que eu já trabalhava esse tema e tudo, mas na pesquisa, né, a gente acabou constatando que eu tinha 7 residentes, né, que os residentes, eles não tinham, não tiveram, né, nenhum ou quase nenhum contato com a temática dentro da universidade. Então, quando nós descobrimos isso, isso me inquietou muito, porque, assim, o depoimento deles é que eles não sabiam como trabalhar, sabe? Isso dentro de sala de aula. Nem até então, assim, eles tinham até intenção, achavam importante tudo, mas eles não sabiam como fazer. Então foi isso que inquietou e que deu início à pesquisa, né? Então, nossa, então se não sabe fazer, vamos ensinar. E eu, enquanto preceptora do residência pedagógica, eu estava ali para isso, né? Eu estava para passar para os residentes não só o, é, o ambiente escolar em si, né? Mas a autoconfiança, trazer tecnologia, coisas novas, né? Metodologias diferenciadas, para que eles fizessem uma formação inicial mais promissora, no caso, né? Junto com a universidade. Então, a gente juntou o que eles aprenderam na universidade com o que eles poderiam aprender na escola. Então, foi isso que a gente pensou. E aí nós começamos a minha pesquisa, né, que é africanidades na formação inicial, né, dos residentes, no processo de ensinar e aprender matemática. Então, foi um trabalho colaborativo, né, desde o início. A gente já estava com o programa de residência pedagógica funcionando desde 2018. Então, a gente já tinha, né, esse contato, essa eu quero falar assim, a gente já tinha uma relação de confiança, né? Então, quando a gente percebeu que eles não sabiam trabalhar a temática, aí nós iniciamos, então vamos criar, vamos juntos, né? Eu não criei sozinha, então vamos juntos criar um projeto, né? Ou projetos, sequências didáticas, né? Uma sequência didática que trabalhasse e que ajudasse eles a trabalhar as africanidades dentro de sala de aula. Então foi onde a gente começou a pensar e deu início a três atividades, né? Que é o texto, foi um texto que foi ideia de uma das residentes, eu escrever, né? Sobre a minha infância na escola, meu ensino médio e todos os preconceitos que eu sofri, e a gente falar disso, o texto desencadear o assunto dentro de sala de aula. Então, nossa primeira atividade foi essa, né? E assim, foi maravilhosa, vou falar rápido, cada uma, né? Foi maravilhosa e assim, marcou demais esse texto. Ele marcou mais do que todas as atividades, eu acredito, porque foi uma abertura dos alunos com a gente. Assim, eles puderam se expor mesmo, falar e assim, alunas, né, que nas 3 salas do nono ano que eu tinha, negras, começaram a chorar e a gente perguntou se elas queriam falar alguma coisa na época, e assim, algumas falaram, outras não, ficaram só chorando ali no cantinho delas, nós respeitamos e tudo, e assim, o que me marcou muito, que no final de uma das salas, uma aluna de pele branca,
né? Mas do cabelo afro enroladinho. Depois que eu contei que a história era minha, né? Porque a gente trabalhou todo o texto, nós trabalhamos, nós falamos de cotas, nós falamos da discriminação, nós falamos do racismo, nós falamos de muitos assuntos importantes dentro da temática, né? E no final eu contei que a autora do texto era eu, né? Então, aí ela chorando, ela veio me abraçar, e aí ela falou, professora, eu sofro muito por causa do meu cabelo. Então aquilo ali, não, aí foi as duas chorar, né? Porque eu também sou uma manteiguinha derretida. E aquele cabelo lindo, sabe? Assim, bem nas costas, mas enroladinho, bem afro mesmo, alto e tudo. E ela de pele branca veio chorar, e aquilo ali me marcou muito, e marcou muitos residentes também que estavam comigo. Então, assim, eles perceberam que o quanto é importante trabalhar isso dentro de sala de aula, né? Então, assim, e aí, depois do texto, nós elaboramos juntos um projeto de jogos, né? Nós retomamos, na verdade, um projeto que a gente realizou em 2018, com jogos africanos, no Dia da Consciência Negra, e só que nós fizemos trabalho de pesquisa, foi muito mais elaborado, né? Os estudantes tinham que pesquisar sobre o jogo, que explicar dentro de sala de aula sobre a história do jogo, sobre a história da origem do jogo, né? Onde as curiosidades dos povos, né, que deram origem ao jogo. Então a gente entrou bem em África mesmo, né, com os jogos, com os alunos. Mas só que nós não explicamos, eles explicaram. Então eles pesquisaram sobre jogos, eram 5 jogos, o Senet, Morabaraba, Xicima, Tesoura e Amantato, e faltou um Mancala. Né? Então, eles pesquisaram sobre esses 5 jogos e apresentaram na sala, né? E fizeram o jogo, eles fizeram um tabuleiro. Então, a matemática, ela estava mais concentrada no tabuleiro, né? E no raciocínio lógico e tudo, e foi maravilhoso o projeto. Nós ficamos muito, mas muito contentes com o resultado. E depois disso, o terceiro projeto, que também faz parte da minha dissertação, esse foi um projeto maior, foi um projeto que acabou envolvendo a professora de história, o professor de artes, então nós fizemos um projeto multidisciplinar, né? Que a gente queria pintar. Eu gosto de pintar, gente. Eu sempre gosto de pintar. Então, eu já estava pensando aqui que eu ia pintar. Ah, mas assim, nem sou só eu. É porque assim, desde que eu fiz os outros projetos, os estudantes das outras séries, eles me conhecem. Eu não conheço, mas eles me conhecem. Eu passo no corredor. Oi, professora Janaína. Às vezes, menino do 7º ano, professora, quando eu chegar no 9º, o que nós vamos pintar? Eu já escutei isso na escola. O que nós vamos pintar, professor? Não sei, mas quando você chegar lá, a gente vai pensar no que vai pintar. Principalmente depois dos muros, né? Então, aquela pintura dos muros encantou a escola. E aí era sempre assim, nos corredores, professora, o que nós vamos pintar quando eu chegar no 9º? Então, assim, eu gosto muito de pintar. E aí a gente retomou o projeto de pintura, só que dessa vez, como eu disse, foi um projeto multidisciplinar, né? Que foi elaborado coletivamente entre eu, professor de história, professor de artes e os residentes, né? Foi um trabalho colaborativo. E aí deu origem, nós trabalhamos 5 artistas, né? Com a ajuda do professor de artes, nós escolhemos 5 artistas, que é o Rubens Valentim, o Emanuel Araújo, a Monique Santos, a Lois Mowley Jones e a Esther Malangu. E assim, na época que a gente escolheu 5, a gente escolheu por causa da história de vida deles, né? E pelo trabalho que eles realizam dentro da temática. Né? Todos 5 são negros e tudo, e o professor de artes já estava trabalhando cores e outros assuntos na época, e a gente optou por esses 5 artistas. Então, também foi um trabalho de pesquisa, os alunos tiveram que pesquisar, né, sobre os artistas e apresentar para a sala de aula, montar um PowerPoint, né, do resultado dessa pesquisa e apresentar para a sala de aula a história de vida e as artes, né? E aí
depois disso, né, das apresentações, eles tinham que se inspirar nos artistas para é, construir a sua própria arte, né? Pintar a sua tela. Então aí foi proposto que eles primeiro desenhassem em papel sulfite, né? Alguns até fizeram desenho em softwares. Eu mesma, sinceramente, não dou conta, mas eles me ensinaram mais ou menos a fazer. Dois grupos fizeram. Então, assim, a gente é interessante falar que assim, a gente acha que nossos alunos não são capazes, muitas vezes, de realizar projetos, mas eles são sim. Então, assim, e a gente pode confiar que sempre vai sair uma coisa boa quando você confia neles e demonstra essa confiança para eles, né? Que eles são capazes, que eles dão conta e saem trabalhos maravilhosos. Então, e saiu, viu, gente? Olha, são 15 quadros que ficaram muito bonitos depois dessa passagem do desenho, essa passagem do desenho para a placa é uma placa de 1,30 por 90, é uma placa grande de MDF. E foi uma pintura com tinta acrílica, sempre eu gosto de trabalhar à base de água, que ela é mais simples, né, é mais fácil e tudo. E nós trabalhamos toda a matemática ali, além de, claro, a professora de história, eu, professor de artes, nós já estávamos desenvolvendo o tema e nós continuamos desenvolvendo o tema até finalizar o trabalho dos quadros. Então, assim, foi um trabalho Janaína, maravilhoso, eu gente, vou te muito bom. interromper um pouquinho nesse projeto, porque dentro Aham, do seu mestrado, esse projeto, que depois culminou numa exposição interna na escola, né, é que a gente vai compartilhar foi. com vocês que estão aqui nos ouvindo, depois no Instagram, a partir da live de hoje. A Janaína gravou um vídeo explicando toda essa parte do projeto e também mostrando as obras, né? Essas 15 obras Uhum, confeccionadas pelos alunos, pelos estudantes, né? Envolvidos no projeto, inspirado uhum. na arte desses 5 artistas negros, Cinco artistas, artistas. e essa biografia, né? Quanto foi importante valorizar essa arte e a biografia e história de vida, que o projeto começa a partir da sua história, sem que os estudantes soubessem que era a sua história, acho que isso é legal dizer, e É, depois conhecer outras histórias, né? Porque o próprio currículo conta histórias de raízes que não são as raízes não eurocêntricas, né? A invisibilidade das né? raízes africanas e afro-brasileiras no currículo, né? Então, acho que o projeto tem Uhum, essa vertente antirracista, de implementação da Lei 10.639, e essa 10 mil. possibilidade interdisciplinar com a arte, que nós vamos compartilhar e depois vamos também deixar disponível no lançamento do site da DIEPAF, né, para que seja um Uhum, vídeo que saia dos muros da escola e também do seu projeto de mestrado, né? Pode continuar, só queria fazer esse é. parênteses que a gente vai compartilhar com o público sobre Ah, essa tá. arte produzida pelos seus estudantes. E assim, só pontuar uma coisa assim, Cris, que não deu para eu falar no vídeo, mas depois na apresentação deles, eles contam o que foi para eles o projeto, a importância do projeto. Então, assim, no dia da exposição da escola, eles contaram isso para todos os alunos. Então, mais uma vez, a direção, ela apoia assim os projetos que a gente sempre propõe, e isso é muito importante, porque não é toda a direção que faz isso, né? Então é muito importante falar, porque assim, no dia da apresentação, toda a escola viu, toda a escola desceu para ouvir os estudantes. Então, cada grupo, que o trabalho foi feito em grupo, tinha que explicar o que dos artistas tinha ali e por que eles optaram por pintar aquilo ali. Então, foi muito importante é,
essa parte, né, de ouvi-los falar. Nossa, fiquei orgulhosa, porque eu sempre fico, sabe aquela, assim, mãe, é, então, assim, a gente fica sempre orgulhosa de ouvir, porque, assim, você consegue entender o quanto de importante foi esse trabalho, né, quando você ouve eles falar. Então, assim, fiquei muito orgulhosa, eu, professor, a professora de história, o professor de artes e os residentes, nós ficamos muito orgulhosos com tudo. E assim, enfim, eu espero que vocês gostem, né, que vocês assistam e gostem. E depois de todo o trabalho, né, de pesquisa, nós fizemos um produto, né? E esse produto, ele também não foi feito só por mim, né? Foi um produto coletivo. E assim, com os residentes envolvidos, né? Porque a proposta é que eles criassem, então, no final, né, de tudo, as suas próprias aulas dentro da temática. Então, a proposta era essa, né? Então, se eles tiveram todo esse trabalho juntos, né? Nós fizemos todo esse trabalho juntos, então eles tinham onde se inspirar para fazer a sua própria aula. E eles fizeram, né? Cada um criou a sua própria aula com africanidades, da maneira que achou, que se sentiu à vontade para fazer. Nós também fizemos um trabalho colaborativo na criação e na elaboração também das aulas, né? Porque, assim, eles tinham a ideia, nossa, o que você acha, né, da ideia, Janaína? E, eu acho legal. Não, então vamos fazer assim. Aí o outro chegava, não, e se eu fizesse assim? E se você fizesse assim? Então, assim, eu falo que foi um trabalho colaborativo, porque foi assim, né? Ele teve a ideia, mas é claro que nós melhoramos, todos nós juntos melhoramos aquilo, né? Então, no produto, eu coloco os projetos, né? Eu só não coloco o texto, mas eu coloco os dois projetos, porque a nossa intenção era que, se dentro da pesquisa nós descobrimos que a maior dificuldade dos professores era de não saber trabalhar a temática, né? E não era só dos residentes essa dificuldade, era uma dificuldade geral, né? E dentro disso, o que, que nós pensamos? Não, então vamos criar um produto que possa, né, ensinar os professores ou ajudar, né, a fazer as suas aulas de africanidades com matemática. Então, o produto é um e-book com as 7 aulas dos estudantes, né, as 6 aulas dos estudantes, dos residentes, né, as 6 aulas que eles criaram e os 2 projetos que nós fizemos juntos. Então, o meu produto é isso, né? Que fala sobre africanidade no processo de ensinar e aprender matemática, com as aulas deles e os 2 projetos que nós desenvolvemos, para que o professor ele tenha, né, um material, fala, nossa, esse material pode me ajudar, porque é tipo assim, os residentes mesmo falaram para mim, mediante uma ideia, né, você abre um leque para ter várias. Então, assim, a gente queria só um pontapézinho inicial ali para o professor. Então, ele, nossa, eu posso fazer uma aula com um jogo Senate de probabilidade usando os dados. Uma das aulas é essa, né? Utilizando os dados. Mas eu também posso, a partir do jogo, eu posso fazer uma aula de produto de plano cartesiano. Então, assim, a nossa intenção é essa, né? É ter um material que pudesse abrir um leque para os professores trabalhar dentro de sala de aula temática, e não só na Semana da Consciência Negra, Esse material, mas esse durante o ano. material é muito importante porque a Lei 10.639, dentro da sua publicação, né, foi interpretada como uma lei que deveria ser trabalhada apenas pelas ciências humanas, né, implementada apenas pelas ciências humanas. E aí, quando a gente vai ler o parecer da professora Petronília, e que a gente compreende que é para todas as áreas do conhecimento, né? Para todo E as mundo. possibilidades de trabalho, elas são indicadas em alguns documentos, como as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, e isso vai sendo ampliado.
Mas, de fato, a formação É, do professor de matemática, do campo das ciências exatas, ela não contempla, né, ou não contemplava, né, essa discussão. Então, é muito importante termos é, sempre a preocupação do material didático que auxilia com possibilidades, ideias, como você disse, né? A partir de uma ideia ter uma outra, né? A gente está aberto a exatamente. perguntas, viu, pessoal? Quem está aí atento. E a gente tem mais uns E 10 só minutinhos, então complementando, quem tiver pergunta, vai preparando aí uhum, para que a Janaína possa nos é. auxiliar. Pode falar, Janaína. Então, e só complementando assim o que você falou, hoje nós temos a BNCC, né? Que foi motivo de críticas, não vou entrar nesse mérito, tudo na época, mas enfim, nós temos, né, para seguir. E no meu produto, eu faço na matemática, né, essas relações do que nós estamos trabalhando dentro das competências e habilidades da BNCC, né? E isso é importante, também é um norte para o professor, né? Sim, é uma coisa É isso. interessante que eu acho, recentemente, há um mês atrás, mais ou menos, saiu uma reportagem dizendo que agora os cursos de matemática, de licenciatura, tem em algumas universidades a disciplina afroetnomatemática, né? Que é a minha Eu vi. área, né, etnomatemática, etc. E a crítica foi justamente, olha, estão querendo mudar a matemática agora com ideologias, né? Então, eu acho que o seu trabalho vem como resistência a essas críticas, aos É, processos, né, de educadores que não compreendem a importância dessa visibilidade das raízes é, africanas e afro-brasileiras serem contempladas também nas ciências exatas. E como a gente tem colegas pesquisadores, né, da química, da física, trabalhando com essas possibilidades, né? É claro que tem uma representatividade muito grande na área de humanas, mas que nós estamos trazendo outras perspectivas e outros olhares, né? E é interessante, Janaína, que a gente tem muitos trabalhos de educação matemática na linha de etnomatemática. E o seu trabalho não né? Não tem a etnomatemática não, como princípio, e sim a pesquisa colaborativa, né? Dentro da residência é, pedagógica. Então, a uhum, gente acha muito importante isso também. Ou seja, não é só uma linha de pesquisa da educação matemática que pode ser contemplada aí as africanidades e as outras, a arte, a interdisciplinaridade como possibilidade aí uhum, da educação, né? Nós temos mais uns minutinhos. é, Eu vou retornar para você. Eu acho que a gente não tem pergunta. Acho que teve comentários sobre a importância da identidade negra pela Flávia. Teve um outro comentário da Marice sobre a sua fala, a potência da sua fala, né? Como a sua fala é motivadora, né? A Marice é professora também da educação uhum, básica, da área de física, e trabalha com a gente no projeto. tá, E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Fortalecer essas nossas falas a partir do que realmente temos de possibilidade de implementação da lei na sala de aula em todas as áreas do conhecimento. Então, eu queria te devolver para você falar o que você quiser mais e tecer algum comentário final para a gente encerrar a nossa live. não, eu quero agradecer, assim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre o meu trabalho, assim, que considero importante, né, e agradecer aos meus orientadores, né, que também foram muito importantes nessa minha trajetória durante o mestrado, e professores também, e dizer que eu sempre vou estar fazendo coisas diferentes, não é? Eu não, eu terminei o mestrado, mas
continuo sendo a professora que vai para a sala de aula pensando em alguma coisa diferente, em querer trabalhar o tema cada vez mais. E é isso, assim, muito obrigada mesmo. E eu acredito que outros professores possam fazer esse tipo de trabalho também dentro de sala de aula, por ser tão Legal. importante. Janaína, apareceu uma É pergunta isso. aqui da Marice, acabei falando da Marice. Ela queria saber se teve Ah, algum tá. professor contra o projeto e se houve, se teve algum professor contra, como você agiu nessa situação. Oi, Maris, tudo bem? Então, não, graças a Deus não, porque assim, eu me sinto privilegiada de trabalhar numa escola onde as pessoas, nós professores, somos muito unidos. E assim, e eles acreditam no que eu faço e sabem a importância disso, né? Então, assim, a gente não teve nenhum problema, muito pelo contrário, porque como é um projeto muito grande, nós gastamos muito tempo para realizar essa parte da pintura e demandou aulas, dias letivos de aula, que os professores, junto comigo, embora não estejam participando diretamente do projeto, mas cederam suas aulas para que os alunos pudessem fazer essa execução da pintura e ficaram ali ajudando, né, no que fosse preciso. Então, assim, graças a Deus eu não tenho essa dificuldade na escola que eu Que bom. trabalho. Então tem que É, aproveitar para pintar mais coisas. né? Bom, Janaína, agora a gente vai convidar vocês para visitar o Instagram do NEAB, NEAB UFO, e nós vamos compartilhar o vídeo que a Janaína fez com muito carinho, nosso convite também, aceitou nosso convite, o desafio. E aí o que acontece? Vocês vão ver as obras dos estudantes e as possibilidades que nós temos de trabalhar de forma interdisciplinar as africanidades, as artes e a matemática, e reconhecer as histórias de É, vida dos artistas negros, né, que foram eleitos e pesquisados também pelos estudantes, né? E também convidamos para é. participar dos Conversando com o NEAB das próximas quartas, todas as quartas desse mês, e a gente vai ter um prazer de tê-los também nas nossas próximas conversas, que serão muito interessantes. Janaína, a gente novamente te agradece em nome do NEAB UFO. Eu que, Espero que o trabalho dê muito fruto e ajude muitos professores a implementar a lei, aqueles que ainda têm dificuldade, professores de matemática e professores que aceitem o desafio de um trabalho interdisciplinar e também colaborativo, né? Já que teve né, PIBID, residência né. pedagógica, né? E outros professores de outras disciplinas envolvidos aí no projeto. Então, muito obrigado, obrigado, pessoal, e até o próximo Conversando com o NEAB. Eu que agradeço. Muito Tchau, obrigada, tchau. pessoal. Tchau.